Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar para você sobre aquilo que Deus uniu que não deve ser separado. Eu vou falar de casamento? Não. Isso também é o assunto lá quando se trata, né, quando esse versículo é citado. Porém, o que Deus uniu não separe o homem. E existe algo que Deus uniu que o homem separou. O que o homem separou? O homem da Torá. Nós já vimos em episódios anteriores sobre 2 Tessalonicenses, né, que o anticristo é aquele que separa o homem da Torá. Né? E nós falamos muito sobre o anticristo, né? Só demos uma pequena né? Citamos brevemente. Porém, eu quero trazer algo que foi separado pelo homem, que não deveria ter sido separado. Se não tivesse sido separado, não teríamos duas religiões opostas entre si hoje. E é sobre isso que eu quero falar com você neste episódio. Muito bem. Veja que Paulo escreve aqui aos Efésios. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às promessas da aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando aos Efésios, gentios. Quem é gentio? Aquele que não está na família de Deus. Antigamente, judeu é judeu e todas as outras nações, gentis, né? São são os gentios. Qualquer outra nação. Só que o povo de Deus, com a obra de Yeshua, passa a não ser mais exclusivamente o judeu. Passa a ser o judeu que crê em Yeshua, aí cai muitos, né? O judeu que crê em Yeshua, ele é povo de Deus. E o gentio, quando ele é enxertado nessa videira, ele deixa de ser gentil e passa a ser povo de Deus também. Então, antes de Cristo, Paulo está dizendo para a igreja que aceitou a Cristo naquele momento, ele diz: vocês, antes de conhecerem a Cristo, eram gentios. E chamavam vocês de incircunciso. Quem chamava vocês de incircunciso? Os judeus, que são circuncisos na carne, mas não foram circuncisos no coração. Pedro, Paulo, João, Tiago, esses judeus foram circuncidados no coração e continuaram sendo povo de Deus. O Caifás e tantos outros lá que não aceitaram Yeshua, que não aceitaram que Yeshua era o Messias, melhor dizendo, eles ficaram sendo circuncisos na carne, mas no espírito não. Então ele está dizendo aqui, estão chamando vocês de incircuncisos, mas eles não são circuncisos no coração e vocês são. Então vocês eram gentios antes. Mas aqui o que chama a atenção é a condição de antes de você assumir a fé verdadeira, cuidado com a falsa fé, você assume a fé verdadeira, você deixa de ser gentil e passa a ser povo de Deus. E há uma mensagem muito importante aqui que nós precisamos de entender, que é essa aqui, ó. Naquele tempo, sem Cristo, né? Naquele tempo, estáveis sem Cristo. E sem Cristo, o que acontecia com as pessoas sem Cristo? Estavam separados da comunidade de Israel. Cristo uniu, nós vamos tratar disso daqui a pouco, uniu as pessoas à comunidade dele, de Israel. Ah, mas a pessoa pensa que é só o Israel literal. Não. O Israel é o neto de Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Promessa de fazer filhos de todas as nações, de Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó, Deus mudou o nome para Israel. Israel, que é Jacó, gerou José, e aí vai toda a linhagem até Yeshua. Yeshua, através de seu sangue, nos liga a essa família. Antes de Cristo, não tínhamos nada com Israel. Ok? Então nós estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Não tinha aliança. O que é a Torá? Não tem nada com a Torá.
Não tem nada com a aliança. As alianças de Deus eram com o povo de Israel. Não era com os gentios. Ok? Por quê? Porque eles estavam separados, guarde isso, separados da comunidade de Israel. Muito bem. Estando separados da comunidade de Israel, é estranho as alianças da promessa. Não tinha promessa, não tinha aliança. Não... E como não tinham essas alianças, o que acontecia? Não tinha esperança. Não tinha esperança de salvação para os gentios. E por que não tinha esperança? Porque está aqui, ó, e sem Deus no mundo. Ou seja, para você ter Deus no mundo, para você ter Deus nesse mundo, você precisa de estar em aliança. E qual é a aliança de Deus? Leia lá a nova, que vai direto para a nova. Jeremias 31, 31 a 33. Você vai descobrir que a aliança de Deus é a lei dele escrita no seu coração e na sua mente. É isso que é a nova aliança. A lei de Deus. Nós temos vídeo no canal sobre isso. Então, antes os Efésios, isso serve para nós, antes de encontrar Jesus, estavam separados da comunidade de Israel. Não tínhamos aliança, não tínhamos esperança, não tínhamos Deus neste mundo. Mas com Cristo alguma coisa mudou. E o que mudou? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, longe da onde? Da comunidade de Israel, longe da promessa feita a Abraão. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ok? Então, nós estávamos afastados da comunidade de Israel. Não tinha esperança, não tínhamos aliança. A pessoa fala, a lei de Deus não vale. Não valia para a pessoa. Ela não tinha aliança. Mas agora com Cristo, opa, a lei de Deus vale, porque eu faço parte da aliança. Fui aproximado à comunidade dos filhos de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Eu sou povo de Israel agora. Como? Porque Cristo me enxertou. Aproximados pelo sangue de Cristo. E aí vamos ver a união. Olha só a união. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e não judeus, fez um só, um povo para Deus. Essa é a noiva. De ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos nas formas de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, o que está dizendo aqui? Cristo é a nossa paz. A gente não tinha paz antes, mas agora nós temos. E o qual de ambos, judeu e não judeu, ele fez um só. Derribou a parede de separação que estava no meio. Pode ver a arqueologia bíblica, você vai ver que havia ao redor do templo havia um muro de soreg. Muretinha de mais ou menos, sei lá, assim, 30, 40 centímetros, 50, não sei. Batia na canela. Muretinha. E placas lá para o gentio não entrar porque sobre risco de vida. Eles colocavam sob risco de vida qualquer estrangeiro que passasse aquelas muretas. Eles fizeram aquela separação, não foi Deus. E Cristo derrubou. Literalmente ele derrubou essa... Não foi literalmente derrubado. Mas espiritualmente Cristo derrubou essa lei. O templo caiu. Então, não existe mais essa separação. Ele fez dos dois um só homem. E aí ele fez algo que as pessoas falam, Cristo aboliu a lei. Preste atenção, não seja enganado pelos falsos profetas. Aboliu a lei na sua carne. Perdão, eu falando besteira. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Preste atenção, ele está dizendo que aboliu algo aqui na sua carne. Aboliu na sua carne o quê? Olha a vírgula. O que ele aboliu? Está aqui, ó. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E outra vírgula. É isso que ele aboliu. Se você pegar uma Bíblia judaica, traduzida para o português, você vai ver que ele aboliu na sua carne, até anotei aqui, o legalismo da Torá. Legalismo. O que é ser legalista? O que é o legalismo? É aquilo que, aquele excesso criado pelo homem. Ele não aboliu na sua carne os mandamentos, a lei.
Não, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. O que é ordenança? É aquilo que o homem cria. Aquele muro de Soreg, tá na Torá? Não. Por que estava lá? Ordenança. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, alguém colocou, olha, vai ter um muro, é proibido o gentil passar. É proibido cuspir no sábado. Já falei várias vezes sobre isso. É proibido curar no sábado. Legalismo. Jesus quebrou tudo isso. O de não cuspir no chão, ele quebrou. Diante dos sábado cuspir no chão, ainda com o dedo ele mexeu e fez lodo. Ele quebrou esse legalismo. Não está na Torá. É isso que ele veio fazer, essa diferença que ele veio fazer. Cristo, ele, o muro de Soreg impede você de ir ao Santo dos Santos, ao templo, melhor dizendo, que Santo dos Santos nem as pessoas comuns podiam ir. Porém, Cristo derruba isso. E ele rasga o véu do Santo dos Santos e agora todos podem ter acesso ao Santo dos Santos, né? E vai ter aquele com o coração que Deus escolher, enfim. Então, para que ele fez isso? Para que dos dois em si criasse um novo homem. Então Deus uniu esse homem, esses homens, judeu e não judeu. Ele fez um só. Ele não fez uma nova religião. Aí, depois que Jesus morreu, o homem fez uma nova religião e tirou a Torá. Separou o homem da Torá. Bem? E aí nós temos que falar, mas o que é essa... Cristo morreu na cruz e ele reconciliou em si mesmo. Vamos entender um pouquinho sobre essa morte de Jesus para você entender por quê, como que ele uniu esses dois povos. Por quê? Veja só. O versículo que tem aqui, ó, é aquele que é do início, né? Ó, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso aqui é falando sobre o casamento. Porém, lembramos-nos de que Cristo juntou o judeu com o gentil, como nós acabamos de ver aqui. Agora, eu quero que você veja o Gálatas 3. Deixa eu só dar uma conferida aqui para não me perder o raciocínio. Sim, perdão. Gálatas 3 é no próximo. Gálatas 3 é o próximo episódio, desculpe, tá? Então, concluindo aqui, porque senão não iria dar tempo mesmo, né? Já estamos terminando o nosso tempo desse episódio. Então, o que acontece? Deus uniu o homem. O judeu, com o gentil. E ele fez isso para quê? Para que o gentil deixe de ser gentil e seja enxertado na família de Israel. Ele estava afastado, longe da comunidade de Israel. Mas agora você foi enxertado. Deus fez esta união. Esta união foi feita exatamente para quê? Ela foi feita para que nós pudéssemos ter acesso às maravilhas das bênçãos de Deus, à maravilha da sua Torá. É isso o que Deus fez por nós. Ele abriu as portas para nós termos acesso à maravilha da sua Torá. Então, como diz aqui na inscrição, ele aboliu, né? Reforçando aqui um pouquinho, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos nas formas de ordenanças. Então ele não aboliu a lei, ele não aboliu os mandamentos, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Né? Lembra que Pedro não podia entrar na casa do gentil, ele entrou na casa de Cornélio, porque Cristo, além de fazer essa obra, ele mandou um anjo lá falar: Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E aí Pedro entende a visão e ele entra na casa de Cornélio, batiza toda a sua família. Somos batizados no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Deus fez maravilhas ali. Por quê? Porque Pedro entendeu. Deus fez Pedro entender que Cornélio não deveria seguir uma nova religião. Cornélio, nós somos judeus, vocês vão inaugurar uma nova igreja lá, sem lei, vai ser mais fácil para vocês ir. Você não vai ter que aprender a Torá. Não. Cornélio foi enxertado na mesma religião. Religião, pode dizer, né? Não gosto dessa palavra e nem a Bíblia aprova muito. Tiago fala
que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva, coisa que pouca gente faz. Então, nós temos realmente que entender que ele aboliu na sua carne os dogmas. Ele aboliu na sua carne também o que nós vamos fazer falar no próximo episódio. Aquelas ordenanças, você pecou, você mata um animal. Agora não. Isso foi abolido também. É uma lei de ordenança para o quê? Purificação, né? Então, Cristo nos purificou definitivamente. Isso nós vamos ver no próximo capítulo, hein? Se a Deus assim nos permitir. Até a próxima.